em quem nós cremos e testemunhamos ao longo de toda uma vida, e que alguém dizia bobagem, misticismo, lenda, fábula, coisa de gente ignorante. Mas nós estaremos lá com o Senhor um dia e o contemplaremos como Ele é, diz a Bíblia, pois também assim como Ele é o veremos. Então, queridos, vamos firmar o nosso coração nesta promessa e não arredar um só milímetro das convicções daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Continuemos a estudar hoje sobre a palavra de Deus. Já falamos sobre a fonte da palavra, que é o próprio Deus. Já falamos sobre as formas pelas quais Deus se apresenta, Deus se revela. As formas através das quais a palavra de Deus chega até a nós. Falamos sobre isso na semana passada. E hoje nós iremos paginar a Bíblia para falar sobre as finalidades deste falar de Deus com o seu povo. E para início dos nossos encaminhamentos, eu peço ao irmão que abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2. Bendito seja o nome do Senhor. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2. Quem tem a liberdade de estar de pé, faça isto em reverência à palavra do Senhor. Quem tem algum impedimento, fique à vontade como está, mas apenas com uma atitude de reverência de alma. Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2 está escrito: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a esse Espírito Santo que venha iluminar o nosso coração para a gente receber esta palavra maravilhosa. Você tem algum pedido, alguma necessidade que queira apresentar ao Senhor? O seu Pai que vem em secreto te abençoará. É assim que a Bíblia diz. Então feche os seus olhos e dirija a Ele uma palavra. Converse com Ele nesta hora, pois Ele está te ouvindo. Pai Santo, te louvamos em nome do Senhor. E como é gostoso te louvar, Senhor. Bendito seja o teu nome, que é digno de toda honra, toda glória, toda exaltação. O Senhor é Deus, que no entanto se interessa em estar comigo, se interessa em estar conosco, e nós somos honrados por esta presença maravilhosa, por essa experiência fortalecedora que a tua presença nos traz. Senhor, temos lido a tua palavra, sobre a qual iremos meditar agora. Seja o Senhor a falar aqui, meu Pai, pois a palavra do homem não nos interessa, a palavra do homem não nos soma nada, mas a tua palavra verdadeiramente é comida, é bebida, é água, é pão. A tua palavra é vida. É a tua palavra que nós invocamos agora. Abençoa aquele que já está, aquela que ainda está deslocando para este lugar, que assim que chegar já sinta um ambiente de glória, um ambiente santo, um ambiente onde a tua presença faz a diferença. Ó Deus, que esta noite seja uma noite de crescimento, de edificação para todos os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém? Tomem os vossos assentos e vamos então caminhar um pouco mais. Como eu disse, nós estamos fazendo um estudo sistemático no livro do profeta Abacuque. Não um estudo versículo por versículo, mas um estudo que aborda os temas, os assuntos que o profeta é usado pelo Espírito Santo para ministrar ao povo para quem ele escreveu. Num primeiro momento, a nação de Judá. No segundo momento, todo
todo o Israel. E uma vez que houve a compilação desses textos para a Bíblia Sagrada, Abacuque fala para toda a humanidade, de todas as gerações, de todos os tempos. Olha bem que coisa tremenda. O pobrezinho do Abacuque, quando ele falava e escrevia essas passagens aqui, ele jamais fazia ideia, ele jamais esperava que passados tantos milênios, os seus escritos ainda estariam sendo lidos. Isso é o sonho de qualquer escritor famoso, né? Isso é o sonho de qualquer artista, qualquer pintor, qualquer músico. Deseja que as suas melodias continuem sendo tocadas, como Beethoven, como Wagner, como Sebastian Bach e tantos outros músicos por aí, escultores e pintores, como Michelangelo, como Donatello, enfim, os grandes, Pablo Picasso. Todos esses esperam que a sua obra vá além dele mesmo. Mas o Abacuque não é um artista, Abacuque não é um pintor, um escultor, um músico. Ele é um homem simples. O fato é que vários artistas viram suas obras ou desaparecerem mesmo durante o seu tempo. Há artistas que não duraram nem mesmo a sua própria geração. Outros tantos foram embora e a sua obra o acompanhou depois. Mas as palavras de Abacuque, elas permanecem. Por quê? Porque na verdade elas não são palavras de Abacuque. É Deus que fala por meio deste homem simples. E aí Abacuque passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então o nome deste profeta, ele vai sempre ser mencionado todas as vezes que a palavra de Deus em Abacuque é citada junto à igreja do Senhor. Falamos sobre o inconformismo de Abacuque com o pecado que havia em Judá, uma nação desviada, e não apenas com o pecado de Judá, mas também com a cegueira espiritual, porque eles viram Israel ser levado para o cativeiro por causa dos mesmos pecados e continuaram como se nada tivesse acontecido. Então Abacuque fica indignado. Como é que pode um negócio desse? Será que ninguém está vendo? E depois ele volta a essa indignação, esse inconformismo, para falar com o próprio Deus, dizendo: Senhor, por que eu clamo e o Senhor não me responde? Por que eu digo contra o pecado e nada acontece? Até quando, Senhor, clamarei eu e não verei resposta? É o versículo 2 do capítulo 1. Falando sobre esse inconformismo, e falamos que Abacuque é um exemplo, porque ele não permite que a sua inconformidade o afaste de Deus. Ele está revoltado, ele não compreende, mas ele vai buscar ao Senhor. E aí nós estudamos aqui falando que essa deve ser a postura do crente, do servo e da serva de Deus. Quando as circunstâncias à nossa volta não são fáceis de compreender e nos falta condição de entendê-las, nós não temos que nos afastar do Senhor. Não. Como aquele aluno aplicado que não vai desistir até aprender a matéria, assim deve ser o servo do Senhor. O discípulo de Jesus, ele vai insistir e vai fazer como Abacuque. Ele vai buscar a Deus e depois vai se pôr na torre de vigília para ver o que o Senhor vai falar com ele. Falamos também sobre esse tema. Falamos sobre a oração e depois falamos sobre a palavra de Deus. E nela estamos até agora. Graças a Deus por isso. Pastor, já tem 3 terças-feiras que nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Pois é, só 3. Como falar em pouco tempo de algo que o universo inteiro não é capaz de conter? A palavra de Deus, ela vai além de dimensões, ela vai além de espaços. A palavra de Deus, ela transcende a tudo, o espiritual e o material. A Bíblia diz que ela é apta para discernir pensamentos e intenções, coisas subjetivas. Então, como nós iremos falar sobre algo como a palavra de Deus? A gente consegue mal é dar uma pincelada. E dando esta pincelada, nós falamos aqui sobre
a fonte da palavra de Deus, a fonte da revelação de Deus, apontando o próprio Senhor como fonte, e falamos também sobre as formas pelas quais Deus fala conosco. Na semana passada, nós falamos desta comunicação de Deus com o homem. Falamos que a Bíblia é a base de toda a revelação de Deus. A Bíblia é a fonte inerrante, perfeita, a regra de fé. Nós crentes não cremos em frases de efeito de pastores e pregadores, não cremos em interpretações deste teólogo ou daquele. A nossa fonte principal de fé é a Bíblia, tal e qual como ela está escrita. Pois a palavra diz que a Escritura não é de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. É Deus falando, é Deus inspirando a sua palavra. Ao falar sobre as formas pelas quais Deus fala conosco, então, nós estabelecemos a Bíblia como o grande paradigma da revelação de Deus, a sua palavra. E nisto, dissemos aqui, que no Evangelho, Jesus, o Verbo em carne, ele é a maior revelação de Deus para o homem, pois a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas em seu Filho ele se deu a conhecer. Portanto, quem quer conhecer a Deus, precisa conhecer a Jesus. E aí temos aqui um grande incentivo para que os crentes se voltem à leitura dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, lê lá. Alguém está lendo aí? Não levante a mão não. Mas faça isso. É uma leitura gostosa, porque é uma história, são biografias. Não estamos lhe pedindo para ler as complexas profecias do Apocalipse, nem as narrativas tão cheias de questões teológicas dos profetas do Antigo Testamento. Estamos falando para você ler a história de Jesus, aquele que você reputa ser o Deus da sua vida, o amado da sua alma. Ah, Jesus, eu te amo. E eu, se fosse Jesus, eu dizia assim: mentira, você nem me conhece. Como é que eu vou amar alguém que eu desconheço? Mas no louvor de domingo, ó, ah, meu Deus, te amo. Mentira sua, você nem sabe quem eu sou. Como é que você me ama? Onde eu nasci? Onde eu vivi? O que aconteceu na minha infância? Qual é o nome da minha mãe, do meu pai aqui na terra? Eu nasci para qual missão? Quais profetas falaram a meu respeito? Você não me ama coisa nenhuma, você é um falso, é um hipócrita, um mentiroso. Como eu vou amar aquilo que eu não conheço? Não. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus. Nele está corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer conhecer a Deus? Mateus, Marcos, Lucas e João. Está lá. Em Jesus está, habita nele, corporalmente. Não a parte da divindade. A divindade é indivisível. Toda a plenitude da divindade está em Jesus. Conheça Jesus, porque quem vê a ele, vê o Pai. Foi ele que disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Leia os Evangelhos. Você vai ver que leitura gostosa. Você não vai ter nem vontade de parar. Porque como é uma sequência de fatos, desde a anunciação, leia os Evangelhos. Quer começar a ficar apaixonado? Vou te dar uma dica. Lê o Evangelho de Marcos primeiro, ele é mais curtinho, bem resumidinho. Depois você vai ler Mateus, Lucas e João. Leitura maravilhosa. Crente que diz que é crente. Crente que diz que ama Jesus, mas não conhece os Evangelhos. Está faltando um pedaço muito grande na sua vida, um pedaço de coerência. Ah, pastor, eu tenho pouca leitura. Cid Moreira. Pastor, eu sou analfabetinho. Mas você escuta? Escuto. Cid Moreira, vai no Google. Não sei o que é Google não. Pede o seu neto, ele vai lá, Google. Aí você vai ver o Cid Moreira
falando com aquela voz de veludo assim: no princípio era o verbo. E ele vai ler o evangelho todinho para você. Todo. Então, irmão, não tem desculpa. Tem não. Nós aqui às vezes somos omissos mesmo. É verdade. Mas conosco não será assim. Volte às páginas do evangelho. A minha mãe ela terminou o primeiro ano primário, passou para o segundo, e ali ficou. Porque com 16 anos, ela lá na roça não tinha estudo para ela e casou muito cedo. Leia com muita dificuldade, mas a coisa mais comum da minha vida, a lembrança mais nítida que eu tenho, era a minha mãe gordinha, sentadinha lá na mesa, com a Bíblia aberta na frente dela, lendo a palavra de Deus. Chegou um tempo que a vista já estava cansada, ela mandou comprar um Novo Testamento com letra gigante e lia de novo. A minha mãe deve ter lido o Novo Testamento todo, pelo menos umas 8 vezes. Uma mulher que tinha o primeiro ano primário. Então tudo tem a ver com desejo. Ia tropeçando nas letras ali, juntando A com B para fazer uma sílaba, mas nunca deixou de ser uma estudiosa, uma leitora da palavra de Deus. Conhecendo a Jesus, nós conhecemos a Deus. Quem conhece a Deus pode de fato dizer que o ama ou não, mas o fato é que nós precisamos conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí falamos sobre Jesus como esta palavra em carne. A palavra de Deus andando pelas ruas de Jerusalém. A palavra, o verbo de Deus, como diz João. Então, a Bíblia, a Escritura, a Bíblia diz de si mesma, toda a Escritura é inspirada e proveitosa, apta para o ensino, para ensinar, para redarguir, para que o homem de Deus seja perfeito. No caso, a mulher de Deus também, perfeita e perfeitamente habilitada para a obra do Senhor. É as Escrituras. Jesus como verbo de Deus é esta fonte maravilhosa e ao mesmo tempo ele é uma das formas pelas quais Deus comunica com o homem, e eu diria que uma das formas mais lindas, porque em Jesus o Pai comunica a salvação, em Jesus o Pai comunica o amor divino, em Jesus o Pai comunica o perdão dos pecados, em Jesus o Pai comunica as portas da eternidade que se abrem para que nós vivamos a glória de Deus. Irmãos, é uma coisa extraordinária, é tanta coisa. É por isso que Jesus é, na Bíblia, mas de longe, a pessoa que mais usou a expressão eu sou. É porque de fato ele é tudo. Jesus, para encerrar as contas lá no Apocalipse, ele diz assim: eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou tudo. Eu sou o alfa, o ômega e tudo que está aí no meio. Eu sou o A e o Z. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última. É como se em português nós disséssemos: olha, eu sou o A e o Z, eu sou o princípio e o fim. Jesus. Se alguém pensa que o pastor está exagerando, não. É o Senhor que se apresenta desta forma. Ele é a revelação de Deus em carne. Assim como a Bíblia é a revelação de Deus escrita, Jesus, ele é o verbo de Deus, o verbo vivo. João, no princípio do seu evangelho, diz exatamente isso: no princípio era o verbo. E lá no Apocalipse, João diz de novo: e o nome pelo qual se chama é o verbo de Deus. Jesus se identifica no Apocalipse como: eu sou a palavra de Deus. Olha que coisa extraordinária, tremenda, poderosa. Jesus é uma outra forma, ou uma outra não, é junto com a Bíblia, a plena e completa revelação de Deus. Mas nós recebemos também a revelação de Deus por meio da manifestação dos dons espirituais. E aqui falamos especificamente sobre palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e profecia. É Deus se revelando o tempo todo, pela boca dos ensinadores da palavra, pela palavra profética,
pelas palavras de sabedoria e pelas revelações de conhecimento que só Ele pode fazer. Deus se revela por meio dos dons espirituais. Falamos também que Deus se revela por meio de sonhos e visões, e aqui alertamos a todos que tanto os dons espirituais como os sonhos e as visões precisam estar completamente submissos à Bíblia, à palavra de Deus. Se você sonhou qualquer coisa, ou imagina que Deus falou qualquer coisa, mas isso está em desconformidade com a Bíblia, abandone essa crendice. Isso não é fé nem crença, é uma crendice, é uma bobagem, pois Deus vela pela palavra dele para cumpri-la. Deus jamais vai falar algo que fira, ou que bata de frente com a sua palavra. Eu me recordo aqui, que um dia eu mencionei sobre pessoas que sonham com alguém que morreu falando alguma coisa. Pastor, essa noite eu sonhei que minha avó apareceu para mim, pastor, e ela falou, eu falei, meu irmão, esquece, isso é bobagem, você comeu demais na janta, sua avó está morta. Deus não vai usar um morto para falar de você não, pois a Bíblia condena a necromancia. Consultar os mortos é pecado. Quem faz isso é o espírita, tadinho, porque ele não tem o entendimento do Evangelho, mas você tem a mente de Cristo. Repreende isso. E olha lá que foi só macarronada que você comeu. Pior se for o inimigo conversando fiado na sua orelha para te induzir a pecar. Deus não vai levantar-se contra aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Não haverá entre vós aqueles que consultam aos mortos. Está escrito na Bíblia. Aí eu vou sonhar com minha mãe que faleceu, eu vou nada. E se eu sonhar, eu nem falo na igreja. Eu sonhei, foi do sonho. Deus me falou, Deus mandou. Minha mãe mandou não. Ela já está na glória com o Senhor. Não tem esse negócio de um morto aparecer para você, nem sonho. Isto não procede de Deus, porque fere um princípio da palavra do Senhor. É só um exemplo que eu estou dando. Então, sonhei, tive uma visão. Está de acordo com a palavra? Vamos considerar isso, porque se for de Deus, vai cumprir. Está em desacordo com a palavra? Então, irmão, esquece. Não sejamos meninos. Não. Deus fala por meio de sonhos. Deus fala por meio de visões. Deus fala pelos dons espirituais. Mas isto precisa estar submisso à palavra. Senão, não procede de Deus. E finalizamos dizendo que Deus fala por meio da sua obra. Deus fala pelo universo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus fala. Por isso que ele diz com Abraão assim: sai da tua tenda, olha para os céus, conte as estrelas, se é que as podes contar. Assim será a tua descendência. Será como as estrelas do céu, será como as areias da praia e do mar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha Deus revelando o propósito dele a Abraão. Começa como? Dá uma olhadinha para o céu, Abraão. Está vendo que coisa linda? Imagina Abraão no deserto, sem luz elétrica, Dionísio. Um breu tremendo. Aí ele olha para aquele céu. Eu imagino que Deus preparou aquele céu, não tinha nem uma nuvenzinha. Estrela para todo lado, aquela maravilha. Quem é que já olhou para o céu fora de regiões urbanas aí? Quem já teve a oportunidade de ver? O Rogério certamente muitas vezes pela janela do ônibus, não, Rogério? Ei, maravilha. Pois é. Um céu desse jeito, e Deus está usando esta imagem gloriosa para dizer a Abraão: eu fiz tudo isto. Eu sou poderoso para fazer. Você já está velho, cansado, Sara também, já até cessou o costume das mulheres. O que Deus está dizendo na linguagem de hoje é: ela nem ovula mais, mas eu vou fazer com que a sua descendência seja como as estrelas do céu. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É a este Deus que servimos, e Ele se revela desta maneira. Falamos aqui até sobre princípios científicos que mostram isso, né? Trouxemos aqui para os irmãos algumas informações bem rasas sobre o que é chamado de sistema de Fibonacci,
Nós não vamos voltar nisso aqui agora, mas passamos aquilo que a ciência hoje, algum ramo da ciência trata como a assinatura de Deus em tudo aquilo que Ele faz. Coisas maravilhosas. Coincidências naturais que apontam que não é coincidência, é um princípio criativo de Deus. E hoje, essas são as formas. Então vamos recapitular? Deus fala pela Bíblia. Deus fala por Jesus. Deus fala em sonhos, visões e dons espirituais. E Deus fala pela natureza, pelo universo, das coisas que Ele criou. Estas são as formas pelas quais Deus fala, mas não são todas. Existem muitas outras maneiras. O que está escrito lá em Hebreus? Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos tempos nos tem falado através do seu Filho. Então Deus fala de muitas maneiras. Eu me lembro de alguns anos atrás que o irmão Fizinho foi atropelado de moto. Não foi, irmão Fizinho? O irmão Fizinho que atropelou um motoqueiro aí na rua, rapaz. E aí eu fiquei preocupado. Pensei, misericórdia, o irmão Fizinho já está mais para lá do que para cá. Atropelado de moto. Irmão Fizinho sarou primeiro que o motoqueiro, tenho certeza. Aí outro que sarou que está entrando aí. Irmã Sônia fez até pedido de extrema-unção. Pediu o culto fúnebre. E Chicão está aí, bom, todo bonito, chegando. Olha que maravilha. Fingir de morto ainda não tô. Que Deus abençoe esse casal. Mas eu estou dando esses dois exemplos por quê, irmãos? Só para dizer que eu disse que Deus fala pela Bíblia. É a linguagem principal de Deus, a Bíblia e o Senhor Jesus. E Deus fala pelos dons, pelos sonhos, pelas visões, pelas profecias, pela natureza. Mas eu falei de duas circunstâncias da vida aqui. Um acidente, uma enfermidade. Às vezes Deus fala conosco nessas situações. Eu tenho certeza que o irmão Fizinho fez o que todo crente faz. Quando chega em casa, deita na cama e fica assim: ó Deus, por que eu estou passando por isso? Sim ou não, irmão Fizinho? É assim que crente faz quando passa por alguma marcega. Nós queremos saber por quê, ou pelo menos para quê. Qual é o propósito do Senhor, meu Pai, em deixar aquele bendito daquele motoqueiro me atropelar? Nós queremos saber. É Deus nos comunicando por meio da dor, por meio da tribulação, por meio da angústia. Deus fala de muitas maneiras. Amém? Tá bem. Então nós falamos sobre a fonte da palavra, que é o próprio Deus, e falamos das formas pelas quais Ele comunica. Hoje nós iremos avançar mais um pouquinho para falar sobre finalidades. A questão é, então, para que Deus faz isso? Não mais um porquê. Mas Deus fala. Não tem dúvida, pastor. Deus fala. Ele é vivo. Ele é um ser. Ele fala. Pela palavra, pelos sonhos. Aí fala. Mas qual o propósito de Deus se comunicar com o ser humano? Deus lá no céu, Ele habita entre seres espirituais de máxima grandeza. As descrições que a Bíblia faz dos querubins, dos serafins, dos arcanjos, dos anjos, é coisa gloriosa, né? Quando a gente imagina a grandeza de um arcanjo, de um anjo que o Senhor envia, o anjo do Senhor, né? Que entra no meio do exército dos midianitas, e 138 mil soldados foram dizimados, assim, por um anjo que o Senhor enviou ali. Então a gente fica imaginando que seres são esses. A descrição que Ezequiel faz dos serafins, dos querubins, meu Deus do céu, chega a ser até incompreensível, às vezes até assustadora, mas o poder que existe nesses seres, que nós desconhecemos, porque nós conhecemos muito pouco do mundo espiritual. Geralmente na Bíblia, quando há a aparição de um anjo ou de um arcanjo, os profetas dizem assim: quando eu o vi, caí aos seus pés como se estivesse morto. Outros dizem assim: quando o viram, encheram-se de pavor. Foram as mulheres que foram ver a sepultura de Jesus, mas quando chegaram lá, a pedra estava removida e um bonitão sentado em cima da pedra,
resplandecente, poderoso, e a Bíblia diz que elas se encheram de pavor. E ele disse para ela: não temais. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia! Ele não está mais aqui, já ressuscitou. Não foi assim que ele vos disse? Agora vade aos discípulos e diz a eles que vão para Galiléia. Lá, quer ver Jesus? Quer? Vá lá para Galiléia. Ele vai se encontrar com vocês lá. Estes seres, de uma ordem poderosíssima e diferente da nossa, santos, limpos, eles assistem diante de Deus o tempo todo. Mas Deus, por uma razão inexplicável, nos ama. Ele gosta de nós. Ele quer falar conosco. Então ele desinfeta a sua glória e vem conversar com Adão na viração do dia. Ele vem à terra conversar conosco. Ele vai ao encontro de Noé. Ele vai ao encontro de Abrão, lá em Ur dos Caldeus, que sequer o conhecia. Sequer havia ouvido falar dele. Era um idólatra, como todos os cidadãos dos caldeus. E Deus vai dizer a Abrão: eu sou Deus, o Criador. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para um lugar que eu te mostrarei, e eu te farei uma bênção. No primeiro contato com o homem, Deus promete fazer ele ser alguém abençoado. Esse é o primeiro contato de Deus com a pessoa que de fato experimenta a conversão. É por isso que as pessoas vêm aqui na frente e começam a derramar lágrimas, sabe? Lá no fundo da alma, às vezes eles nem sabem, nem sentem, nem conseguem discernir, mas Deus está falando com eles, Deus está fazendo promessas para eles. Aí o corpo reage, o corpo físico reage à presença de Deus. Nenhum ser físico consegue ficar indiferente quando a presença de Deus se manifesta nele. E o falar de Deus, irmãos, é coisa extraordinária. O falar de Deus joga mesmo a gente no chão. Mas não é nada escandaloso e barulhento, não. É algo glorioso. É o se prostrar na presença daquele que é maravilhoso. A palavra de Deus produz isto. Quando Deus fala, e Ele fala porque gosta, Ele fala porque ama, Ele quer se aproximar do homem para falar com ele, a iniciativa nunca é do homem, ela sempre é de Deus. É Deus que procura o homem para conversar com ele. Nós queremos é o pecado, nós queremos é a esbórnia, nós queremos é a omissão, é a preguiça, é o ócio. Nós queremos os prazeres dessa terra. E isso dura até quando? Até o dia que a gente ouve a voz de Deus. Olha Saulo de Tarso indo para Damasco matar os crentes, hein? Poderoso, os mandados do STF na mão. Lá vai Saulo, aqui ó, Alexandre de Moraes que me deu. Eu prendo, arrebento, faço o que eu quiser. Aí ele encontra Jesus no meio do caminho. Aleluia. E quando ele cai por terra, como todo mundo cai, ele ouve a voz que mudou a vida dele, dizendo: Saulo, por que você me persegue? E Saulo diz: mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. É muito difícil para você ficar se batendo contra agulhas. É muito difícil, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Agora faz o seguinte, Saulo: entra na cidade, vá ali na rua direita, fica numa casa ali, eu vou enviar sobre você uma experiência transformadora e capacitadora. Agora veja o que é a palavra de Deus. O que Jesus queria fazer na vida de Paulo, ele fez ali. Mas ele vai enviar um homem, Ananias, para ir lá na casa onde Paulo foi acolhido, cego. E Ananias vai dizer para ele: Saulo, meu irmão, levanta-te. E ele ora por Saulo. A visão volta. E todo aquele ódio, toda aquela empáfia, toda aquela soberba, toda aquela violência vai embora junto com a cegueira. E agora se levanta Paulo de Tarso, o maior evangelista que a Bíblia já viu. Olha o poder da palavra de Deus para transformar alguém. É neste ponto que nós estamos chegando no estudo de hoje.
Deus fala com algumas finalidades. E eu quero ler com vocês o capítulo 17 do Evangelho de João. Ali, assim como eu não esgotei as formas pelas quais Deus fala, não é também nenhuma pretensão minha esgotar as razões ou as finalidades para as quais Ele envia a sua palavra. Mas nós iremos encontrar em João, capítulo 17, pelo menos algumas. Evangelho de João, capítulo 17, Jesus está orando por nós. Fica com a sua Bíblia aberta e vamos acompanhar Jesus orando. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, ó Jesus começando a orar, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Para por aí, irmão. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Aqui nós encontramos a primeira razão bíblica pela qual Deus fala. Deus fala com o propósito de que nós guardemos a sua palavra. Deus não fala palavras ao vento. A palavra de Deus não é como a palavra do homem, como a gente diz no ditado, que entra no ouvido e sai pelo outro. Não! O propósito de Deus ao falar é que nós guardemos a sua palavra num lugar muito especial da nossa vida. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. E é óbvio que o salmista não está falando do músculo cardíaco, ele está falando de alma. Coração aqui é uma linguagem figurada. O salmista estaria dizendo: Senhor, eu escondi a tua palavra na minha alma, para eu não pecar contra ti. Então, Deus fala com qual propósito? De que guardemos a sua palavra. Eram teus, tu nos deste a mim, e eu lhes dei a tua palavra, e eles guardaram a tua palavra. Temos guardado? Num lugarzinho bem especial do nosso coração? Essa é uma das finalidades para as quais Deus fala conosco. Deus não quer falar a ouvidos esquecidos. Deus não quer falar a ouvidos desinteressados, ouvidos sem temor. Deus quer falar a corações que guardem a sua palavra. Deus quer que a sua palavra seja guardada. E o guardar aqui não é o esconder, trancar. Guardar aqui é usado no sentido de obedecer. Guardar aqui é isso. Obedeça. Guarda. Vigia sobre ela. Guardar aqui é obedecer. Jesus está dizendo assim: eu dei a eles a tua palavra e eles a obedeceram. Temos obedecido a palavra de Deus? Meus queridos, Deus fala pelo prazer de falar. Agrada a Deus se comunicar conosco. Mas Deus tem finalidades quando Ele fala. E a primeira finalidade que Deus tem é que a sua palavra seja obedecida. Leia aí João capítulo 14, por favor. Mesmo Evangelho. Você leu aí no capítulo 17 junto comigo? Leia agora no capítulo 14, volta aí uma ou duas páginas, e você vai ver que ali
no versículos 23 e 24, Deus tem uma palavra nesse sentido sobre a nossa vida. João capítulo 14, versículos 23 e 24 diz a palavra do Senhor: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, querido, não adianta a gente falar, cultinho de domingo de novo? Vamos? Quem não me ama, não guarda a minha palavra, não obedece, não considera a minha palavra. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus dada para que nós aguardemos. É fato que nós nunca conseguiremos atingir os altos níveis morais de Deus. Isso é uma coisa, irmãos. Olha para mim, eu não estou aqui falando para projetos de santidade absoluta, não. Eu sei que somos pó e cinza, Deus também sabe. Uma coisa é eu considerar a minha miséria e saber que eu não vou conseguir cumprir os altos ideais de santidade de Deus. Isso é uma coisa. Isso se chama humildade. Isso se chama dependência de Deus. Isso se chama autoconhecimento. Eu sei que nada sou e que não tenho condição de cumprir os propósitos divinos em sua inteireza. Isso é uma coisa. Outra coisa é aceitar o pecado como uma coisa comum e banal. Outra coisa é ficar rindo diante de uma palavra como esta, como se, tudo bem, eu posso viver minha vida miserável do jeito que eu quiser, e pode mesmo, mas não pode ser servo de Deus e servo de Satanás ao mesmo tempo. Pode ser frequentador de igreja e servo de Satanás ao mesmo tempo. Pode. Pode ser até pastor e servo do diabo ao mesmo tempo, porque a hipocrisia reina no coração do homem. Mas a palavra de Deus discerne os sentimentos e as intenções do coração. Glória a Deus. Deus envia a sua palavra para mostrar quão grande Ele é e quão miseráveis nós somos. Deus envia a sua palavra para que ela fique guardada nos nossos corações, não porque Ele é um Deus carrasco que quer nos nivelar o que Ele quer. Não, Deus envia a sua palavra porque Ele quer que nós sejamos felizes, abençoado. Se a palavra de Deus te livra da maconha, da cocaína e do crack, não é porque isso é importante para Deus, não, isso é importante para você, para que você seja feliz, para que você vá bem, para que você tenha saúde, sanidade mental. Se a palavra de Deus fala de pureza sexual, é porque a palavra de Deus está interessada no seu bom caráter, na sua disciplina, no seu trato com os seus próprios desejos. Não é porque Deus é um sádico que quer te ver sofrendo, não, Ele quer te ver feliz. E Ele sabe que quem vive na miséria, na orgia, no adultério, na prostituição, não pode ser uma pessoa feliz. Pois quanto mais longe da vontade de Deus a gente está, mais infeliz a gente é. O homem só se completa em Deus. O homem só se sente feliz quando ele está em comunhão com o Senhor. O mundo oferece para nós momentos de alegria, mas felicidade, irmão, como diz aquele louvor, felicidade é ter Cristo ao teu lado e por Ele ser guardado. Não é assim que o hino diz? Isso aqui é felicidade. Felicidade é ter Jesus. Não tem comida, mas tem Jesus. Não tem casa nova, mas tem Jesus. Minha roupa não é a melhor do mundo, não, mas eu tenho Jesus na minha vida. Isso aqui é felicidade. É por isso que tem sujeito suicidando pulando do alto do iate. Tem sujeito que mora no triplex, lá no último andar, e pula lá de cima para suicidar. Ele mora numa casa de luxo. Ele tem seguranças na porta. Ele tem carrões na garagem. Mas ele é infeliz. E aí nós estamos cá no fundão do IP, na periferia das periferias de Valadares. E estamos dizendo, sou feliz com Jesus. Aleluia. É o padrão de Deus para o homem. Quer ser feliz? Guarde a minha palavra. Quer ser bem sucedido? Guarde a minha palavra. Deus entrega a sua palavra para que nós a guardemos, para que nós a obedeçamos. E obedecendo,
sejamos pessoas bem-sucedidas e felizes. A palavra de Deus não consiste, irmão, em ordens. A palavra de Deus consiste em conselhos para uma vida vitoriosa. Quer ter uma vida vitoriosa? Quero. Então obedeça a palavra. Glória a Deus. Simples. Obedeceu a palavra de Deus, vai ser feliz. Filhos, honra teu pai. Honra tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o conceito da Bíblia. Quer ser feliz? Honra o teu pai e tua mãe. Ah, pastor, mas meu pai não vale nada. Não interessa. Ele é seu pai. E o mandamento da Bíblia não é para ele, é para você. Honra o teu pai, respeita ele. Quer ser feliz? Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, diz a Bíblia. É um conselho. Ah, não quero seguir não. Ok. É uma liberdade que você tem. A Bíblia diz, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na admoestação do Senhor. Por que Deus ensina isso? Porque Ele quer que o seu filho te ame. Ele quer que o seu filho te respeite. Ele quer que o seu filho possa dizer a seu respeito assim, meu pai é uma pessoa diferente, eu tenho orgulho do meu pai. Minha mãe é uma mulher guerreira, lutadora, eu tenho orgulho da minha mãe. Se você conquistou isso, então você conquistou a vitória como sacerdote do seu lar. E onde é que você aprendeu isso? Na palavra. É a palavra dizendo, pai, não provoque a ira do teu filho, mas criai na admoestação do Senhor. Então, meus queridos, a Bíblia é um livro que não consiste de ordenanças e mandamentos. A Bíblia é um livro que consiste de sabedoria e conselhos práticos para quem quer ser bem-sucedido. Quero ser bem-sucedido. Então aplica a tua vida segundo a palavra de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Se escolher o caminho fora da Bíblia, você pode ter momentos de alegria, mas você nunca vai conhecer a felicidade verdadeira, pois a felicidade verdadeira só se completa em Deus. Então, queridos, aí está as primeiras finalidades, a primeira finalidade de nós, de Deus revelar a sua palavra para nós. Ele revela a sua palavra para que nós a obedeçamos. Lá em João capítulo 17, Jesus disse, eu lhes dei a tua palavra e eles a guardaram. E no capítulo 14, nós aprendemos onde Jesus diz, se alguém me ama, ele vai guardar a minha palavra. Quem não me ama, não guarda. Então pronto. Jesus, eu te amo. Mentiroso, você não guarda a minha palavra. Isso é conversa sua. Irmão, eu vou criar um Facebook de Jesus aqui, só para ficar mandando resposta. Você fala em oração e Jesus responde no Twitter para você. Mentira sua. Você não me ama nada não. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Pronto. E aí, Deus fala comigo, como? É pelo Twitter. O pastor fez uma página lá e vai mandando o recado de Deus para nós. De algum modo, a palavra de Deus vai chegando ao seu coração. Mas o Senhor, Ele nos envia a sua palavra com outro propósito também. E esse propósito, nós iremos encontrar no mesmo João, capítulo 17, porém, não no versículo 6, mas no versículo 8. No versículo 6 da oração de Jesus, ele diz que a palavra de Deus nos é dada para que nós aguardemos, observemos, obedeçamos. Versículo 8, João 17, versículo 8. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Jesus disse, eu lhes dei, Pai, a tua palavra, e eles creram que eu venho de ti, eles creram que o Senhor me enviou. Então, Deus revela a sua palavra para nos motivar a crer em Jesus. Portanto, qualquer pessoa que diz aí para fora que crê em Jeová, mas que Jesus não é Deus nada, esse aí é um anátema. Ele é uma seita, ele é um mentiroso. Pois o próprio Cristo revela dizendo, eu manifestei o seu nome a eles, eu lhes dei a tua palavra, eu entreguei o recado que o Senhor me deu, eles receberam a tua palavra e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti e creram que o Senhor me enviou. Quem a palavra de Deus é entregue àqueles que pelo Espírito Santo creem que Jesus é vindo de Deus
para a humanidade. Pedro, indagado por Jesus quem ele era, Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a convicção de todo salvo. Qual é a sua visão a respeito de Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Qual o meu conceito sobre Cristo? Não pode haver outro conceito além deste. Senhores, quem os homens dizem que eu sou? A resposta dos discípulos: uns dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E vós, que dizeis que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Emanuel, ele é Deus conosco. E assim como o Filho traz as características genéticas do seu Pai aqui na terra, assim também Cristo, como o Filho de Deus, ele é a plenitude de Deus em nós. Cristo Jesus. Então a palavra de Deus é dada para, por meio dela, nós crermos e conhecermos que Jesus é Deus conosco. O primeiro propósito da palavra de Deus se refere à obediência. O segundo propósito da palavra de Deus se refere à fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Esse texto é tremendo dentro desse contexto que nós estamos ensinando, né? Jesus, então, ele orando, ele diz com toda clareza para as nossas meditações: eu dei a eles a tua palavra e eles conheceram que eu vim de ti e que tu me enviaste. A palavra de Deus é dada com a finalidade de que nós a observemos, mas também é nos dada com a finalidade de que nós passemos a crer em Jesus como a palavra enviada. Em João, no capítulo 13 e no versículo 20, está escrito exatamente esta palavra que eu já deixei mencionada aqui para os irmãos. E a palavra é: bendito seja o nome do Senhor. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. É Jesus dizendo: quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem me recebe, recebe o Pai que me enviou. A palavra de Deus nos é enviada, a palavra de Deus nos é pregada para que nós a obedeçamos, mas sobretudo para que nós sejamos capacitados a receber a Jesus como nosso Salvador pessoal. Sem a palavra de Deus, sem a revelação de Deus, sem o agir do Espírito, homem algum poderia reconhecer a Jesus como Filho de Deus. É pela revelação da palavra, é pela palavra dos profetas, é pelo agir do Espírito Santo que nós podemos olhar para os evangelhos e ver: verdadeiramente este é o Filho do Deus vivo, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jesus continua orando para nos dizer que a palavra de Deus nos é transmitida com a finalidade de que façamos separação em relação ao mundo. No mesmo João, no capítulo 14, no capítulo 17, versículo 14, nós vamos ver que a palavra de Deus nos é ministrada para nos separar do mundo. João, capítulo 17, versículo de número 14, escrito está: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E aí continua no versículo 16: não são do mundo, como eu do mundo não sou. A palavra de Deus nos é dada para nos separar do restante dos habitantes de um mundo que caminha governado pelo pecado. Jesus diz: eu lhes dei a tua palavra, e por causa disso o mundo passou a ter ódio deles. Mas, queridos, entendam bem que mundo aqui não é a população ali fora. Quando a Bíblia usa a expressão mundo,
ela está falando de um sistema governado por Satanás, que é preparado para ter ódio da igreja. Eu acho que nos meus 50 anos de idade, 51 na verdade, eu pessoalmente nunca vivi uma fase em que o ódio do sistema mundano estivesse tão aflorado como agora. Nos últimos 4 anos. Assim que o Senhor entrou com providência e arrancou o poder da mão das trevas que estava nesse Brasil, e começou a inclinar esse Brasil nosso para um outro caminho, menino, a ira do cão levantou com a força contra a igreja, que é uma coisa tremenda, horrorosa. Até então, quando o Satanás exercia toda a influência com toda a liberdade do Brasil, não que ele não exerça mais, viu, irmão? É uma luta diária, é um combate, mas naquele tempo nem combate tinha, ele governava, e como ele governava e tinha autoridade, os crentes eram considerados o quê? Bando de bobo, não é isso? Os crentes, alguns tinham até vergonha de dizer que era crente, né? Era assim que funcionava. Ele tinha o poder, a autoridade, ele exercia o poder político dentro do nosso Brasil, ele decidia os rumos que tudo acontecia no Brasil, ele que mandava, ele que fazia, ele que acontecia. E os crentes? Um bando de fanático bobo. Marcava a gente para lá, no máximo, zombava de nós. Hoje, como o trono dele foi abalado nessa nação, e a igreja do Senhor se posicionou, menino, ele está desesperado, ele está agindo até em pastor, que está espraguejando as próprias igrejas, contra os princípios do Evangelho. Pastores que estão gastando tempo na internet, para falar mal de outros pastores, que estão dentro da visão, de mostrar aos crentes, que eles têm um papel para cumprir na sociedade. E por causa disso, a ira está tremenda. Por causa disso, os princípios, todos os princípios estão sendo quebrados nessa nação. E hoje pela manhã, nós vemos outro princípio ser quebrado, né? O reino, irmão, que ainda está estabelecido, o reino que ainda não caiu, o reino que não aceita ter sido destronado, é irado. Irado. Nunca se viu o cumprimento dessa palavra de uma forma tão tremenda. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Hoje nós somos odiados. Antigamente nós éramos achincalhados. Eles zombavam de nós. Hoje eles rangem os dentes. Alguém está dizendo aí, quando eu ganhar eu vou pôr a pastorada tudo no lugar deles. Lugar de pastor é dentro de igreja. E eu vou fazer. E tem crente que é tão sem vergonha que ri, bate palma e diz que ó, que maravilha. Ódio. Ódio. O ódio historicamente revelado por Satanás contra as crianças. Porque Satanás não gosta de criança, viu, irmão? Pastor, você está... Irmãos, entenda a palavra. Criança sempre tem a ver com uma renovação da vida. Criança tem a ver com a continuidade do propósito de Deus. A irmã Belinha ficou uma doidinha aqui na igreja com aquela meninada. É o Espírito Santo que comunica, irmão. Aquilo é festa, aquilo é alegria. Sabe? Satanás sempre teve ódio das crianças. Se não, vejamos. Quando os judeus começaram a ser um problema dentro do Egito, porque eles multiplicavam demais, o que Satanás colocou no coração do governo do Egito? Vamos matar as crianças. Sim ou não? Está na Bíblia ou eu estou conversando fiado aqui? Não foi isso que Faraó falou? Vamos matar os meninos. Foi ou não foi? Aí Deus livra Moisés, Deus que é tremendo, Deus livra Moisés da morte e diz assim: Faraó, como você queria matar os meninos, eu vou pegar esse meu menino aqui e vou colocar dentro da sua casa. Você vai cuidar dele, alimentar ele, estudar ele, vai preparar ele, porque quando ele estiver grandão, eu vou mandar ele voltar aqui e vou derrubar você do trono através dele. E Deus põe Moisés para o Faraó cuidar, dentro da casa dele, chamando a filha dele ainda de mamãe. Beleza. Passa o tempo, Jesus nasce, os magos vêm, dizem para Herodes: é nascido o rei dos judeus. Onde? Diz que é em Belém. Quanto tempo? 1 ano e meio. Qual foi a solução que o rei Herodes? Governo de novo.
governo. Faraó, governo. Herodes, governo. Qual foi a orientação de Herodes para os soldados? Vai lá em Belém e mata os meninos. Sim ou não? E agora tem alguém dizendo, eu sou a favor do aborto. Eu vou legalizar o aborto. E nós vamos matar. É direito da mulher. Sim ou não? Eu estou inventando. É fake news. E tem crente, irmão. Crente. Por isso que eu disse, você pode ser crente. Não tem problema nenhum. E ir para o inferno do mesmo jeito. Pois não, irmão Nenê? Pastor, agora à noite eu estava ouvindo o repórter lá. Os Estados Unidos entrou em contato com Brasília. Estava tendo um grupo de lá, programou um grupo para fazer terrorismo dentro das escolas. Pois é. Aí já foi encontrado em Santa Rita, que estava no começo. Aqui em Valadares. Meus pais sabiam que já Bom estava exemplo. contato pela internet. Criança. Eles comunicaram em Brasília. Adolescente. Todo o Brasil. Então, irmãos, a ação de Satanás é contra as crianças. Sabe por quê? Olha para cá. Satanás, ele é a mente do anticristo. O anticristo é aquele que se opõe a tudo que se proclama Deus. Então está lá Jesus pregando. E a meninada quer vir para Jesus. E os discípulos não querem deixar. Aí o Cristo diz assim, deixai vir a mim os pequeninos. Ora, se o Cristo diz deixai vir a mim os pequeninos, o anticristo vai dizer exatamente o contrário. A Bíblia diz que o anticristo é aquele que se opõe a tudo que se proclama Deus. Então, se Jesus diz, eu amo as crianças, deixa elas virem a mim, o anticristo diz, mate as crianças. Irmão, toda vez que você ouvir alguém que fala que é a favor do aborto, saiba, ele está sendo operado pelo poder do demônio. Não tem negócio de cultura, nada. Aborto é coisa do Satanás. Eu dei 3 exemplos bíblicos claros aqui. E tudo atitude de governo. Faraó, governo. Herodes, governo. E o anticristo? Vai ser um governante mundial, sim ou não? Aí o sujeito quer ser prefeito, governador, presidente da república. Ele quer ser senador e deputado. Você pergunta ele sobre aborto, ele diz, eu concordo. Está operando pelo poder de quem? De Deus? Certamente não. Porque o poder de Deus diz, deixai vir a mim os pequeninos e não os afugenteis, pois deles é o reino dos céus. Então, irmão, não é conversa de pastor, irmão. Estou falando de Bíblia aqui. Jesus diz, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo te odeia. Não as pessoas. O sistema governado por Satanás. Lá fora tem muita gente que não conhece a Jesus ainda, mas a gente muito boa. Gente bacana. Precisamos pregar para eles, porque salvação não é porque a gente é bacana, salvação é por quem crê em Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Então essas pessoas de bem e as de mal também têm que ouvir a palavra, porque Deus envia a sua palavra para que o mundo esteja bem clara a separação. A Bíblia diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual é essa diferença? É física? Não. É modelo de roupa? Não. É caráter. Quem serve a Deus não vende os princípios do reino. Quem serve a Deus não negocia com os princípios do reino de Deus. E os princípios do reino de Deus estão na sua palavra. Então como é que o sujeito pode servir a Deus e ser abortista? Me diz. Como ele pode servir a Deus e ser a favor da liberação da droga? Como? Ele pode servir a Deus e votar, e ajudar a fazer chegar ao poder um sistema que diz que apoia o casamento homossexual. Como? Não dá. Então vereis outra vez. E agora no dia 2 de outubro a gente vai ver a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí, pastor, quem vai ganhar? Não sei. E se o outro lado ganhar? Problema. Se o outro lado ganhar, vai ser de dia. À noite eu estou aqui pregando contra o pecado e falando de Jesus do mesmo jeito. Agora eu não vou ajudar a estabelecer um reino das trevas. Eu não vou ajudar a estabelecer um governo que é contra os princípios da palavra. Se eu fizer isso, então eu verei outra vez, em mim mesmo, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve.
Deus está sondando tudo isso aí. Não é verdade? Eu lhes dei a tua palavra e o mundo odiou. Aí Jesus diz, mas eu te peço uma coisa, Pai, não tira eles do mundo, não. Livra eles do mal. Escute bem, irmão. Do Senhor haverá livramento. Do Senhor haverá livramento. Se fulano ganhar, glória a Deus. Se Beltrano ganhar, Deus seja louvado. A igreja vai seguir a sua marcha. Do Senhor virá livramento. A igreja tem uma marca de um decreto de vitória. Mas isto me obriga a ter uma atitude de combate. A igreja tem promessa de vitória, sim ou não? Sim, mas isso me obriga a ter uma postura de combate, porque só vence quem luta. Eu não posso sentar e dizer, temos uma promessa de vitória, então deixa o pau quebrar. Deus conta conosco, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. É o papel do crente, é batalhar pela fé. Deus nos chama para essa peleja, e do Senhor haverá escape para o seu povo. Foi isto que o nosso querido irmão Mardoqueu falou para a sua sobrinha, a rainha Esther. Se você se calar nessa hora de prova, do Senhor virá livramento para o seu povo. Mas não pense que você vai escapar por estar vivendo dentro do palácio. Pode ser que você viva sob a proteção do rei, mas os olhos de Deus estão contemplando a tua vida. Então, ganhe fulano, ganhe Beltrano, o crente não se dobra. Do Senhor haverá livramento. E se morrer? Se morrer é glória. Se morrer é Marte. Olha eu morto por perseguição do Evangelho e chegando no céu do lado de Paulo, Pedro, João, todo bonito. Se morrer é lucro. Nós não podemos nos calar, porque se nós nos calarmos, perdemos a identidade e as próprias pedras. Os corações de pedra vão clamar, né? Então Deus nos dá a sua palavra para que nós aguardemos no coração. Deus nos dá a sua palavra para nos identificar a Cristo, para que nós creiamos nele. Deus nos dá a sua palavra para fazer uma perfeita separação entre nós e o mundo. Eu lhes dei a sua palavra e por isso o mundo os odiou. Pastor, eu me dou muito bem com o mundo. Certamente é porque você não tem a palavra de Deus no seu coração. Como é que eu tenho a palavra de Deus, mas estou na roda do boteco tomando cerveja? Eu vou me dar muito bem com o mundo? Não vou? Tenho a palavra de Deus, mas estou dançando funk no recreio da escola. O mundo não vai me odiar mesmo, não. O mundo está marcado em mim. Eu estou endemoniado como o mundo. Eu estou vivendo uma vida dupla, falsa, mentirosa. Como é que o mundo vai me odiar? O mundo odeia, irmão, é quem se posiciona. O mundo odeia é quem dá testemunho. O mundo odeia é quem mostra as marcas do Evangelho na sua vida. O mundo odeia é aquele que tem carta aberta do Evangelho dizendo, eu sirvo a Deus. Ontem, quando eu saía lá do meu serviço, a porta do secretário estava aberta e a minha sala é ao lado da dele assim, e tinha um amigo sentado com ele lá. Aí necessariamente eu passo na porta, eu parei e despedi. Gente, até amanhã. Eram umas 18 e pouco. Aí o colega olhou para trás e falou assim, beleza, fim de turno, né? Vamos tomar um agora? Eu olhei para ele e falei, só se for uma santa ceia, meu irmão. Aí o secretário morreu de rir lá. Nós não podemos perder nenhuma chance de dar um bom testemunho. Eu não sou melhor do que ele não, mas eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. E eu preciso dizer a ele que para ser feliz, eu não preciso tomar uma nem duas. Eu só preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito e não estareis padecendo sobre as concupiscências da carne. Como ele tem necessidade de completar o vazio da alma dele, ele vai para o boteco tomar cerveja, cachaça, sei lá o que ele vai tomar. E aí eu vim para onde? Vim aqui para a igreja, dobrei meus joelhos ali e fui conversar com o papai. Fiquei aqui até umas 8h20, né, irmão Serafim? Conversando com o papai. Não tem cerveja não, mas tem a presença de Deus, aleluia, que excede a todo entendimento, que enche a nossa vida. E quando o homem descobre isso, irmão, aí a Brahma perde um cliente. Quando o homem descobre isso, a Pirassununga perde um cliente. Serafim, mesmo a Pirassununga chora até hoje. Neném era um cliente assíduo, aí encontrou Jesus. Oh, tristeza, meu pai, perdi mais um cliente, está ali, cheio do Espírito Santo. O Evangelho faz isso, o propósito do Evangelho é mudar a nossa vida. Então vereis a diferença
Eu lhes dei a tua palavra. Até então eles eram amados pelo mundo. Um era violeiro, o outro era contador de caso. Era uma maravilha. Mas eu dei a sua palavra para eles, pai, pronto, o mundo passou a odiar eles. Mas eu estou com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso nos basta. Isso nos basta. A presença do Senhor nos basta. A palavra de Deus nos é dada para que nós aguardemos, para que nós nos identifiquemos com Cristo e para que haja uma separação bem clara entre nós e o mundo. O sistema maldito que governa esse mundo não pode governar o nosso caráter. O nosso caráter tem que ser identificado com a palavra. As questões interiores, irmão, porque exterior é tudo hipocrisia, exterior é tudo mentira. Tudo mentira. Todo o exterior é mentira. A verdade mesmo está dentro. É por isso que Jesus chamou os hipócritas, Gabriel, de sepulcro caiado. Caiado, pintado. Você pega uma sepultura, passa uma tinta coral nela. Nossa, que maravilha. Uns compram as pedras de granito. Dá vontade até de dormir lá no cemitério em cima daquele, tão bonito que é. Mas e lá dentro, o que é que tem? Ossos de mortos. Jesus disse, sepulcros caiados. Paulo também usou essa metáfora. Por fora estão todos aí pintadinhos e bonitinhos, mas por dentro estão cheios de podridão, de ossos. Então, tudo que é exterior é mentira. Tudo que é exterior é mentira, a não ser que seja a projeção de algo que está dentro de nós. Aí Jesus disse, lave o interior do copo, e aí o seu exterior também será limpo. O exterior por exterior não vale nada, mas quando ele é resultado de uma água que jorra do nosso interior, aleluia, uma fonte que jorra do nosso interior e salta para a vida, aí nós exteriorizamos tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é santo, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro. É assim que funciona. É a palavra de Deus em nós. A palavra de Deus nos é dada para a santificação. João 17, verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação é resultado da ação do Espírito de Deus por meio da palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E lá em Hebreus, no capítulo de número 13 e no versículo 12 está escrito que o Senhor Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora das portas de Jerusalém. A nossa santificação, igreja, precisa ser levada muito a sério, porque para fazê-la, o Senhor Jesus sofreu demais. A nossa santificação não é fruto das nossas boas obras. Olhe para cá, alguém morreu no seu lugar. Para nos santificar, alguém pagou o preço. Jesus deu a vida dele na cruz. E Jesus não é um qualquer. Ele é Deus conosco. Deus se fez homem, foi lá no Calvário e morreu para pagar a culpa do meu pecado. Isso é muito sério. Até quando? Nós temos que refletir sobre isso. Quanto mais cedo, melhor. Jovens, adolescentes, crianças, quanto mais cedo, melhor. Alguém morreu. Alguém passou por tortura. Volto a dizer, leia os benditos dos evangelhos, para que você entenda. Santifica-os na verdade. A tua palavra é na verdade. E Hebreus 13. Por isso foi também que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Ô irmãos, vocês estão aqui sentadinhos aqui, dando glória a Deus e aleluia, participando desse estudo, refletindo, meditando. Alguém morreu para que vocês estivessem aqui. Jovem, você está vivendo sua vida
mas alguém deu um preço, pagou um preço muito caro. Nós temos a honra de estar aqui no ministério, mas Ele levou sobre si as nossas dores, Ele carregou com as nossas iniquidades o castigo que nos arrebentava, que nos matava, que nos destruía, mas agora que nos traz a paz, foi lançado sobre Ele. Na verdade, nós só temos paz porque o castigo do nosso erro foi lançado sobre Jesus e Ele levou, Ele carregou sem culpa, sem nenhuma transgressão, mas a Deus agradou moê-lo, fazendo que ele se enfermasse, porque Deus sabia que só assim eu e você teríamos oportunidade de viver. Agora Deus envia a sua palavra para nos santificar. Você ser santo não é uma utopia. Ser santo não é um exercício de vontade. Ser santo é fruto de um milagre. É o Espírito de Deus que te capacita a isto, mediante a fé de que Jesus Cristo, para nos santificar, Ele pagou pelos nossos erros. Meus queridos irmãos, hoje falamos sobre as finalidades do envio da palavra. E aí dissemos com clareza que não iríamos esgotar esse assunto, porque assim como as formas pelas quais Deus fala são muitas, as razões e os motivos para Ele falar também são inacabáveis, intermináveis. Mas pelo menos podemos refletir de passagem em que Deus envia a sua palavra. Olhe, Deus envia a sua palavra com a perspectiva de que nós vamos obedecer. Deus envia a sua palavra para nos dar a condição de conhecer a Jesus como Salvador. Deus envia a sua palavra para nos separar do mundo e nos santificar por amor do seu nome. Essas são razões, algumas das razões pelas quais o Senhor nos faz conhecer a sua palavra. E que essas razões sejam encontradas em tua vida e na minha vida, para que assim possa haver algo de Deus em nós. Amém? Que assim nos abençoe o Senhor. Vamos louvar a Deus, vamos ofertar ao Senhor, e nós queremos nesta ocasião aproveitar a presença da Keninha também aqui e convidá-la para estar aqui à frente, Keninha, cantando um louvor, enquanto a igreja oferta. E ao ofertar, querido,